Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32, 6h32. Bom dia para você. No ar o nosso Jornal Verde Vale, dia 11 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir de agora, os principais destaques das últimas 24 horas. Bom dia, Daliana. Jota, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Quarta-feira, meio de semana, agora 6h32. Seguimos juntos até às 8 da manhã, é claro. A partir de agora, você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Vamos aos destaques desta edição. Benefícios do INSS acima do mínimo terão reajuste de 5,93%. Mega Sena acumula e próximo concurso deve pagar 16 milhões de reais. Rio, favela da Rocinha registra 4 feminicídios em 12 dias. Em 24 horas, Brasil registra 41 mil novos casos e 68 mortes por Covid-19. Adolescente apreendido suspeito de estuprar a irmã de 5 anos em Jataí. Poupança rende mais do que a inflação pela primeira vez desde 2018. Estas e outras informações agora no Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h33, 6h33, mais uma vez bom dia para você. Sejam bem-vindos à programação do Jornal Verde Vale. Os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social INSS acima de um salário mínimo subirão 5,93% neste ano, confirmou ontem o Ministério da Previdência Social. O reajuste seguirá ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano passado, divulgado mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com a definição do índice de reajuste, o teto do INSS vai subir R$ 420,27. Os benefícios de valor mais alto passarão de R$ 7.087,22 no ano passado para R$ 7.507,49 nesse ano. Além de corrigir os benefícios acima de um salário mínimo, o INPC é aplicado para reajuste das contribuições para a Previdência Social. Essas contribuições sobem conforme o salário. Quanto mais o trabalhador na ativa recebe, mais está sujeito a alíquotas adicionais que elevam a contribuição. Os benefícios atrelados ao salário mínimo vão subir 8,91%, de R$ 1.212 para R$ 1.320. No entanto, esse valor ainda precisa ser oficializado por meio de medida provisória. Até agora vale oficialmente o salário mínimo de R$ 1.302, editado no fim do ano passado. Originalmente, a cerimônia de anúncio do novo salário mínimo estava prevista para ontem, mas foi adiada por causa dos atos terroristas em Brasília no último domingo. Agora, 6h35, o concurso 2.553 da Mega Sena, realizado no dia de ontem no Espaço Loterias Caixas, em São Paulo, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 13, 15, 53, 54, 55 e 58. O próximo concurso, 2.554, na quinta-feira, deve pagar o prêmio de 16 milhões. A Quina teve 31 ganhadores e cada um vai receber R$ 61.501,75. Os 2.575 acertadores da quadra vão receber um prêmio individual de R$ 1.057,72. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 4,50. O sorteio é realizado às 20 horas no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. 6h36 agora. Alimentos e bebidas puxam a inflação que fecha 2022 em 5,79%. A matéria você confere com Alexandre Figueiredo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indicador considerado a inflação oficial do país, acelerou para 0,62% em dezembro e fechou o ano com inflação acumulada de 5,79%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE e estão acima da meta definida pelo governo. Este foi o 4º ano seguido em que o país fechou o ano com alta de preço superior à meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2022, a meta era de 3,5% com teto de 5%. De acordo com o IBGE, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta no ano, 6 deles acima do índice geral.
transportes e comunicação foram os únicos com deflação. O grupo que teve a maior alta de preços no ano foi o de vestuário, que teve altas superiores a 1% em 10 dos 12 meses. O maior impacto sobre a inflação do ano de 2022, porém, partiu do grupo de alimentação e bebidas, como destaca o analista de preços do IBGE, André Almeida. Em relação ao IPCA acumulado em 2022, o principal destaque foi o grupo alimentação e bebidas, que subiu 11,64% e teve o maior impacto no acumulado no ano, de 2,41 ponto percentual. As altas de mais de 130% da cebola, de quase 52% da batata inglesa e de mais de 26% do leite longa-vida contribuíram para esse resultado. O comportamento dos grupos foi bastante similar ao IPCA, com o principal impacto vindo de alimentação e bebidas. A alta de preços dos alimentos foi a que mais pesou no bolso dos brasileiros em 2022. Segundo o IBGE, a alimentação no domicílio teve alta de 13,23%, superior à de alimentação fora do domicílio, que foi de 7,47%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h38, 6h38. Um adolescente de 14 anos foi apreendido suspeito de estuprar a irmã de 5 em Jataí. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na segunda-feira nas proximidades de um córrego. O abuso foi flagrado por uma moradora, aliás. A vítima disse que o irmão a levou para o local para fazer besteira. De acordo com a corporação, uma moradora da região passava pelo local e viu o adolescente por cima da criança. Ao perceber a presença de outras pessoas, a vítima correu. O irmão dela foi imobilizado e agredido por populares até a chegada da polícia. A criança, que estava trêmula e assustada, foi encontrada na rua e acolhida por uma família que também acionou a polícia militar. A vítima foi levada para a residência em que mora e a mãe dela foi avisada sobre o crime. A menina passou por exame de corpo de delito e o adolescente foi apreendido em flagrante. O caso foi remetido à delegacia especializada no atendimento à mulher de Jataí. A Polícia Civil investiga se os abusos ocorreram mais vezes. Agora 6h39. O vice-governador Daniel Vilela representa Caiado em reunião com o presidente Lula e governadores de todos os estados do país e Distrito Federal. Juliana Carnevale traz os detalhes. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, participou em Brasília de reunião com o presidente Lula. O encontro foi convocado pelo chefe do Poder Executivo Federal após os ataques antidemocráticos de domingo. Daniel representou o governador Ronaldo Caiado, que está em repouso relativo após cirurgia no coração realizada em dezembro. No encontro, os governadores, o presidente da República, a presidente do Supremo Tribunal Federal e presidentes do Legislativo reafirmaram apoio à democracia brasileira e ao Estado democrático de direito. O vice-governador recapitulou as ordens de Caiado para coibir novas ações antidemocráticas, com a determinação para que todas as forças de segurança do Estado estejam de prontidão e trabalhando de forma compartilhada com as forças de segurança nacional para coibir qualquer atitude por parte dos integrantes do movimento. O presidente Lula assegurou que vai investigar quem foram os responsáveis por financiar os atos e que não vai permitir que a democracia, nas palavras dele, escape das nossas mãos. Após a reunião, Lula mobilizou os participantes numa caminhada do Palácio do Planalto até a sede do STF, num ato de solidariedade à Suprema Corte. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41 agora. E no Fluminense, Jorge quer retomar o futebol que o levou à seleção. Detalhes você confere com Christian Feula. A terça-feira foi movimentada no futebol brasileiro. Os principais clubes do país seguem apresentando reforços em busca de um ano vitorioso. No Rio de Janeiro, o Fluminense apresentou o lateral esquerdo Jorge, de 26 anos. O ex-atleta do Palmeiras chega para resolver uma das principais dores de cabeça do técnico Fernando Diniz. Jorge diz que espera ser feliz e retomar o futebol que já o levou à seleção brasileira. Sempre coloquei na minha cabeça que eu sou o meu maior adversário, tenho que me cobrar bastante em cada treinamento para poder colocar em prática em cada jogo. Tem companheiros que podem também jogar na lateral esquerda. O Diniz já deixou claro que não tem posição certa para cada jogador. Ele mesmo já conversou comigo que eu posso jogar por dentro, posso jogar de ala, posso jogar de ponta e o que for possível para ajudar
o Fluminense, cada atleta vai ajudar. Ainda no Rio de Janeiro, o Botafogo apresentou o meio-campista Marlon Freitas, que estava acertado com o clube desde o ano passado. O jogador vem do Atlético Goianiense depois de viver uma das suas melhores temporadas. Marlon destacou os fatores que o levaram a evoluir na carreira aos 27 anos. Mentalidade de saber que o futebol não é só dentro das 4 linhas, né? O futebol é fora também, né? E eu venho colhendo frutos de muito trabalho, muita dedicação, e uma palavra que eu uso comigo é disciplina. No período que eu tiver em casa com a minha família, questão de alimentação, dedicação, né? De sono, isso conta muito. O São Paulo apresentou o atacante Marcos Paulo. Aos 21 anos, o jogador chega por empréstimo junto ao Atlético de Madrid da Espanha. Ele havia sido negociado pelo Fluminense com o clube espanhol em 2021, mas não teve chances na equipe madrilenha. Após empréstimos para clubes de Portugal e Espanha, Marcos Paulo vê a chance como um recomeço na carreira. Na Europa eu joguei alguns amistosos assim, no Atlético, não cheguei a jogar competição, fui emprestado, tive umas experiências diferentes daqui e com certeza o recomeço para mim aqui no Brasil, num grande clube como São Paulo, acho que é o sonho de todos os jogadores jovens aqui, é jogar no clube como São Paulo, e estou muito feliz e a expectativa é voltar no meu mais alto nível. No Rio Grande do Sul, o Grêmio apresentou o seu 9º reforço para a temporada, o lateral Fábio, de 32 anos. Irmão gêmeo do também lateral Rafael do Botafogo, Fábio retorna ao país após 15 anos no futebol europeu. A sua última passagem foi pelo Nantes da França. O jogador revelou a expectativa de retornar ao Brasil após tantos anos no exterior. Eu vou dar o meu melhor todo dia, nos treinamentos, nos jogos. Eu sou 100% sempre profissional ao extremo. Então podem esperar isso de mim todos os jogos, todos os dias, que esse sou eu. Quero poder também estar ajudando o Grêmio a jogar finais e conquistar títulos. O Corinthians anunciou a compra do atacante Yuri Alberto. Ele assinou contrato até 2027. O meio-campista Patrick chegou a Belo Horizonte para exames médicos e assinatura de contrato com o Atlético Mineiro. Já o Vasco encaminhou a contratação do goleiro Ivan, que estava no Zenit da Rússia. O goleiro Daniel deve ser negociado pelo Internacional com o futebol dos Estados Unidos. Para o seu lugar, o clube gaúcho espera acertar com o goleiro John, que atualmente está no Santos. Agência Rádio Web, produção e reportagem Christian Feula. Jornal Verde Vale, agronegócios. Agora 6h44. O Brasil deve exportar 5,2 milhões de toneladas de milho em janeiro, estimou a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, ANEC, nesta terça-feira, com uma elevação ante os 4,3 milhões projetados na semana anterior. Para a soja, a entidade estimou 1,969 milhão de toneladas exportadas, também um avanço ante o volume de 1,3 milhão apontado anteriormente com base na programação dos navios nos portos. O incremento nas expectativas de vendas externas do cereal ocorre em momento de maior volume de estoques de milho e firme demanda internacional. No caso da soja, as reservas são mais curtas que as do ano anterior. Em janeiro de 2022, o Brasil exportou 2,22 milhões de toneladas de milho e 2,28 milhões de toneladas de soja. A ANEC também passou a ver os embarques de farelo de soja em 1,4 milhão de toneladas, contra 1,34 milhão na semana passada. Para o trigo, a associação estimou 446.105 toneladas, ante 280.715 toneladas na mesma comparação. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A gente ficou sabendo que a rotina de visto americano mostra que quem entra com passaporte diplomático, que como é o caso do ex-presidente Bolsonaro, e depois perde o direito a esse passaporte diplomático porque já não exerce mais a função pública, isso tem a duração de apenas 30 dias. Quer dizer que antes do fim de janeiro vence esse visto. E o presidente Bolsonaro, se quiser permanecer nos Estados Unidos, vai ter que transferir esse visto para visto de turista. A última informação que eu tenho é que ele ainda está saindo já do hospital, teve uma melhora, né? Mas ele tem que tomar cuidado, é a comida, os excessos gastronômicos que atrapalham, porque os intestinos têm aderências
resultado de 7 cirurgias além da facada, né? Mexeram demais nos intestinos dele e ele vai carregar isso pro resto da vida. A sequela da facada de um seguidor do PSOL que apareceu lá e que dizem que estava sozinho, o que é impossível, né? Que o nome dele estava na Câmara como um álibi naquele dia. Algum deputado autorizou a entrada dele, né? Fictícia, né? E depois apareceram advogados que certamente alguém chamou, né? Bom, mas isso é outro assunto. Vamos aos assuntos de Brasília agora. O ministro Alexandre de Moraes continua prendeu o comandante da PM, um coronel PM, e prendeu o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que não tinha nem reassumido a Secretaria de Segurança do Distrito Federal como se fosse responsável. Enquanto isso, senadores estão se unindo para convocar o ministro da Justiça para ele explicar por que não houve reação, uma vez que, obviamente, todos os órgãos de segurança pública tinham a informação ou o informe do que haveria no domingo, né? Bom, em consequência dos acontecimentos de domingo, houve prisão preventiva de 4 pessoas. Muitos dos manifestantes pacíficos já apontavam um homem e uma mulher como principais organizadores da facção extremista que queria arrombar tudo e quebrar tudo, e conseguiram, porque tiveram aí uns 300 seguidores, né? Há 277 presos, pelo menos na hora dessa gravação, e houve prisão indiscriminada de famílias, de idosos, de crianças, de mães, né, que estavam desmanchando o acampamento na frente do QG. Botaram todo mundo em ônibus, como lá na Alemanha se punha judeu em vagão, e levaram para um campo de concentração, né, o que foi o ginásio da Academia de Polícia Federal. 1.500 pessoas lá dentro. Imagina se dá um vírus de Covid lá dentro. Pessoas reclamando falta d'água, falta de comida, enfim, todos os inconvenientes. Gente passando mal, tendo pouca assistência de saúde. Eu não vi aparecer lá o ministro de Direitos Humanos, não vi, né? Então, depois foram liberadas 599 pessoas por serem mães de crianças e idosos. Então tinha muito, né? E ainda ficaram lá cerca de 500, e eu tenho o número aqui, 527, né? Estão ainda detidos, de certo, à espera de alguma triagem. 277 estão presos temporariamente. Esses 4 de prisão preventiva para preservar a ordem pública. Então, bom, mas a prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas caiu no colo do presidente Lula, né? Ele pegou o limão de domingo, fez uma limonada na segunda-feira, nessa união com governadores, com chefes de poder político, com ministros do Supremo, mas tem algo muito grave que é esse campo de concentração, né? E ele ontem fez uma declaração que eu vi que ele sentiu a perda, né? Porque certamente isso é notícia que está no exterior. Falam até da Convenção de Genebra, que é para prisioneiro de guerra, né? E ele fez uma declaração dizendo que certamente a maioria dos manifestantes de direita são pessoas pacíficas, de boa consciência, de boa índole, que não devem ter concordado com os extremistas que fizeram as invasões, o quebra-quebra, etc., né? Essa baderna, o nome disso é baderna. Eu ensinaria aos meus alunos de jornalismo, no tempo que eu lecionei, que terrorismo é outra coisa, né? Não é o que a mídia está dizendo. Eu cobri terrorismo no Líbano, em Paris, no Chile, na Argentina, em Angola, na África do Sul. Eu sei o que é terrorismo e não foi isso, né? Isso é baderna, foram baderneiros, extremistas, tais como aqueles que já quebraram tudo na Câmara em 2006, né? Que jogaram bombas que acabaram matando um cinegrafista, acho que da Band, se não me engano, né? Então isso é baderna. Mas, enfim, realmente tem que descobrir aqueles que promoveram a baderna, né, e puni-los exemplarmente. O pior é que os outros que não têm nada a ver com isso, que não queriam fazer apenas uma manifestação lá na frente, né, acabaram sendo envolvidos. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem compromisso com a qualidade técnica e excelência em atendimento, sempre investindo no que há de melhor em diagnósticos por imagem. O Centro de Diagnóstico possui uma ressonância magnética de campo fechado de última geração, que garante imagens de alta resolução para um diagnóstico mais preciso. Com corpo clínico especializado, o Centro de Diagnósticos proporciona laudos totalmente confiáveis para sua maior segurança e tranquilidade, contando com uma equipe treinada e preparada para melhor atender seus clientes. Agende seu horário através do número 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp no número 649 9951 9680 ou acesse cdmineiros.com.br. Jornal Verde Vale. Agora 6h52, 6h52, Jornal Verde Vale. Rio, favela da Rocinha registra 4 feminicídios em 12 dias. Em 24 horas, Brasil registra 41 mil novos casos por Covid-19. Essas e outras notícias você confere daqui a pouco no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora já são 7h02, de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E a comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, registrou nos últimos 12 dias 4 crimes de feminicídio. Ontem, em audiência de custódia, a juíza Mariana Tavares converteu prisão em flagrante para preventiva de Rios Loureiro de Souza, acusado pelo crime de feminicídio contra a ex-mulher Daniela Barros Soares, de 29 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 9 na casa de Daniela, na favela da Rocinha. De acordo com o inquérito policial, Sablet, que após a separação passou a morar na parte de trás da residência, atirou na cabeça da mulher. Já em outro crime na mesma comunidade, o Enkel Luca da Silva Virgílio, também em audiência de custódia realizada ontem, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela juíza Raquel Assad da Cunha. No domingo, dia 8, Virgílio matou a golpes de faca a namorada Carmen Dias da Silva na casa dela após uma discussão. A decisão de Sablet, a juíza Mariana Tavares negou o pedido de liberdade provisória apresentada pela defesa, acolhendo ao posicionamento do Ministério Público Estadual pela conversão de prisão em flagrante em preventiva. E o Brasil registrou desde o início da pandemia 694.985 mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 36.552.432. Em 24 horas foram registrados 41.146 novos casos. No mesmo período foram confirmadas 68 mortes. Ainda segundo o boletim, 35.429.017 pessoas se recuperaram da doença e 428.430 casos estão em acompanhamento. O boletim de ontem não traz dados atualizados do Tocantins, Mato Grosso e também do Piauí. 7h04. Câncer de intestino. Saiba os sinais dessa doença que vitimou Dinamite, nessa matéria com Alexandre Figueiredo. O ex-jogador e ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, faleceu no domingo aos 68 anos. A causa de sua morte foi o câncer de intestino. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde, o INCA, esta é uma doença que abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, chamada cólon, e no reto, que é o final do intestino e vem imediatamente antes do ânus, e também é conhecida como câncer de cólon e reto ou câncer coloretal. Oncologista clínico Carlos Eugênio Escovar explica alguns dos sintomas que merecem atenção. Normalmente os sintomas são inespecíficos, então tu muda o teu hábito intestinal, tu era regular, tu começa a ficar irregular, ou tu tem constipação, ou tu tem diarreia, pode mudar a forma das tuas fezes. E o que é mais claro, mas não é tão frequente, é tu teres sangramento nas fezes. Esse é, na grande maioria das vezes, o sinal que faz a gente procurar um médico mais rápido. O diagnóstico precoce da doença pode ser feito por meio de investigação de exames clínicos. O câncer de intestino é uma doença tratável e frequentemente curável. Escovar explica como funcionam as etapas do tratamento. O tratamento do câncer de intestino pode ter várias partes. Assim, normalmente, a parte mais importante, sempre que possível, é a
cirurgia é o que oferece individualmente a maior chance de cura. Depois tu pode ter necessidade de fazer quimioterapia depois da cirurgia, tu pode, em alguns casos, fazer imunoterapia. Algumas doenças podem ser tratadas com rádio, mas, claro, isso precisa ser muito individualizado. O INCA também informa que a prevenção do câncer de intestino está fortemente ligada aos hábitos de vida. Tabagismo, alimentação inadequada e sedentarismo são fatores que contribuem para a maior incidência da doença. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h06. Em Jataí, criminosos se passaram por funcionários e médicos do Hospital Filantrópico Padre Tiago e pediram dinheiro para familiares de pacientes que estavam internados na UTI. A suspeita é que dados médicos e telefones foram vazados. Até o momento, 3 pessoas receberam ligações dos golpistas pedindo uma quantia em dinheiro. Na ligação, o criminoso pedia transferência para o pagamento de exames e procedimentos que estavam previstos nos prontuários dos pacientes. Desconfiados, os familiares procuraram a unidade para pedir mais informações e foram avisados que o hospital não faz esse tipo de ligação. Nenhum familiar chegou a transferir o dinheiro. As vítimas não fizeram boletim de ocorrência. E o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade, o ENEM-PPL 2023, será aplicado para 2.120 custodiados que cumprem pena nas unidades prisionais goianas. O exame, que possibilita o acesso ao estudo de nível superior, será aplicado nos dias 10 e 11 de janeiro. O número de presos inscritos é recorde neste ano, um crescimento de 246% em relação a 2021. Durante a aplicação da prova, o apenado deverá responder a 180 questões objetivas e a redação dentro da unidade prisional. Os detentos também podem solicitar a participação no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e outros programas de acesso à educação superior. Em Goiás, até dezembro de 2022, haviam 10 custodiados, 9 mulheres e 1 homem, cursando ensino superior de dentro da prisão. 7h08 agora. E o governo de Goiás alerta sobre cuidados com a saúde mental durante a campanha Janeiro Branco. Confira nessa matéria de Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde está alertando a população sobre a importância dos cuidados com a saúde mental durante o Janeiro Branco. Em 2023, o movimento tem como tema A Vida Pede Equilíbrio e faz alusão às consequências da pandemia da Covid-19. A doença trouxe à tona agravos mentais entre muitas pessoas surpreendidas com as incertezas e perdas causadas pelo vírus. Em Goiás, a rede de atenção psicossocial é composta por 94 centros de atenção psicossocial, 3 unidades de acolhimento infanto-juvenil, 4 unidades de acolhimento adulto e 28 equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental, além de 21 serviços residencial terapêutico, 715 leitos especializados em psiquiatria, 38 leitos de saúde mental em hospital geral e 37 leitos-dia. Já para o atendimento preventivo e curativo em saúde mental para crianças e adolescentes de 3 a 18 anos, existe o Centro Estadual de Atenção Psicossocial e Infanto-Juvenil. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09, 7h09. O meio Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan farão parte do pacote da compra Yuri Alberto pelo Corinthians, que, para ficar com o centroavante de forma definitiva, vai ceder percentuais de venda dos atletas, até então apenas emprestados ao Clube Rosso. A compensação ao Zenit pela liberação de Yuri ainda está em negociação, de acordo com uma pessoa do Corinthians. O Timão não comenta de forma oficial, mas trata o assunto com serenidade nos bastidores, por entender estar fazendo um bom negócio. As situações de Mantuan e Ivan não são iguais. O goleiro já encerrou sua passagem pelo Zenit, tendo sido liberado antes do fim do empréstimo para ser repassado ao Vasco, também por empréstimo, mas com compra engatilhada. O Timão então vai repassar aos russos uma porcentagem do valor que o clube carioca pagará. O percentual está sendo negociado. 7h10. E ainda no mundo do esporte, Daniel Alves é investigado por suposta agressão sexual.
A reportagem é com Rafael Ferri. O lateral Daniel Alves será investigado pela Justiça por suposta agressão sexual. A denúncia foi aceita pela Justiça da Espanha contra o jogador de 39 anos. O episódio teria ocorrido na madrugada do dia 29 para o dia 30 de dezembro em uma casa noturna de Barcelona. A informação foi publicada pela agência Reuters e confirmada ao GE pela assessoria de imprensa do Conselho Geral do Poder Judicial da Espanha. Em nota, o órgão informou que o caso ainda está em investigação e nem a vítima nem Daniel Alves foram ouvidos. O jogador já admitiu que esteve na casa noturna, mas negou a acusação para a emissora espanhola Antena 3. Na noite do ocorrido, a jovem foi atendida pela polícia catalã, que acabou não denunciando o jogador. A formalização da acusação aconteceu somente na quarta-feira, dia 4. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h12, 7h12. A terça-feira chegou ao final com preços futuros do milho registrando movimentação em campo misto da Bolsa Brasileira, mas com recurso do que avanços. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 87,96 e R$ 92,72. O vencimento de janeiro 23 foi cotado R$ 87,96, uma queda de 0,44%. Março 23 valeu R$ 92,72, uma baixa de 0,17%. O maio 23 foi negociado por R$ 92,00 com ganho. O julho 23 teve o valor de R$ 89,50 com perda de 0,47%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira teve leve queda na última terça-feira, atrelada ao movimento de dólar. Ontem o dólar estava entre R$ 5,26 e R$ 5,28 e hoje estava abaixo disso. Então a B3 está espelhando a questão cambial e fica o alerta ao produtor que este ano será um ano muito nervoso com relação a câmbio. Tudo o que vier de Brasília terá muita instabilidade e certamente o câmbio vai flutuar, afirmou Brandalize. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a Petrobras anunciou uma redução de 11,1% no preço do gás natural. Confira os detalhes com Igor Pereira. A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução no preço do gás natural às distribuidoras a partir do dia 1º de fevereiro. Em média, o índice é de 11,1% em reais por metro cúbico e é válida para o gás transportado e distribuído por dutos. O gás natural é matéria-prima do GNV, do gás de cozinha encanado, e é fonte de energia para diversos setores da indústria. A redução não se refere, entretanto, ao preço do botijão de gás, que tem como valor de referência o GLP. A empresa explica que os contratos com as distribuidoras são atualizados trimestralmente com base na variação dos preços do petróleo e do dólar. No trimestre entre novembro e janeiro, o petróleo recuou 11,9%, enquanto o dólar teve uma leve desvalorização de 0,2%. Em nota, a Petrobras ressaltou que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens e pelos tributos federais e estaduais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora 7h14, vamos a mais um intervalo. Poupança rende mais que inflação pela primeira vez desde 2018. CEPA será o primeiro colégio da Polícia Militar de Mineiros. Esses e outros detalhes logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h20, 7h20. Estamos de volta com o Jornal Verde Vale, o terceiro e último bloco. O recuo da inflação em 2022 trouxe uma boa notícia para os investidores da aplicação financeira mais tradicional do país. Pela primeira vez em 4 anos, a caderneta de poupança rendeu mais que a inflação. Em 2022, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 5,79%, conforme divulgou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O indicador é considerado o índice oficial da inflação, usado pelo Banco Central para definir as taxas de juros. De acordo com a calculadora do cidadão disponível na página do Banco Central, na internet, uma aplicação da caderneta de poupança rendeu 7,9% em 12 meses. O valor considera uma aplicação feita em 1º de janeiro do ano passado e que não foi mexida até 1º de janeiro de 2023. 7h21 agora. E foi unânime. Durante a audiência pública realizada ontem, ficou decidido que o Colégio Estadual Professor Alice Pereira Alves, o CEPA, vai se tornar o primeiro colégio da Polícia Militar de Mineiros. Confira os detalhes desse assunto nessa entrevista com a Major da PM, Regiane Alves. Boa noite. A comunidade compareceu, o auditório da Câmara dos Vereadores estava lotado e, como sempre, né, a comunidade mineirense sempre participativa e principalmente nas assuntos relacionados aos projetos da Polícia Militar. E foi um sucesso, Taliana. Foi por unanimidade, o Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás vai sim ser um sonho realizado aqui na cidade de Mineiros. Foram várias as pessoas que, além de votarem positivamente, favorável, né? Mas várias pessoas se manifestaram também sobre a importância do Colégio Militar e esse anseio, né? Esse anseio antigo de trazer realmente esse Colégio Militar para a cidade de Mineiros. E agora vamos já começar os trabalhos de transição. A partir de amanhã às 9 horas, a gente já está com uma reunião com os professores do Colégio CPMG Alice. As inscrições, quem deseja, o aluno que quiser, os pais que quiserem matricular seus filhos no Colégio Militar, existe algumas vagas ainda, porque aquele aluno que já faz parte do colégio, já faz parte do CEPA, CPMG Alice, ele já tem sua vaga garantida, mas existe algumas vagas ainda, e então quem quiser fazer a matrícula, procurar o colégio a partir de amanhã, a partir das 7 horas, procurar a secretaria do colégio e fazer a sua inscrição. Bom, foi realizada também na tarde de ontem, por volta de 14 horas, uma visita técnica lá no CEPA. O que os técnicos constataram nessa visita? O colégio está apto a receber, então, esse modelo de colégio militar ou terá que ser feita alguma mudança na estrutura? Certo, sim, existe, o colégio está apto para receber a transição, e já iniciar a transição para o Colégio Militar, porém, Daliana, existe a possibilidade de estar incrementando essa estrutura física. Felizmente, ali no CEPA, nós temos um espaço gigantesco ali, que dá para fazer uma quadra poliesportiva. Nós temos ali também, tem espaço para fazer uma piscina atlética, tem espaço para fazer um anfiteatro, enfim, isso vai depender muito da participação dos pais, vai depender muito do envolvimento da comunidade, para que estas estruturas, sim, sejam realizadas, né? Mas, no geral, Daliana, o Colégio Alice Pereira Alves foi, sim, considerado apto já para iniciar a transição, mas com essa ressalva, né? Existe, graças a Deus, existe esse espaço, esse terreno lá do CPMG é grande. A partir do dia 18 já é considerado, a partir de agora, né, com essa audiência pública, o CEPA já é considerado um CPMG, Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás. Dia 18 vai ser o início das aulas. Nós temos uma previsão aí da entrega de uniformes. O governo do Estado de Goiás, através do nosso governador Ronaldo Caiado, fez esse compromisso de estar oferecendo a custo zero o uniforme padrão dos colégios militares. A partir de amanhã já vai dar início às reuniões com pais, professores. Então, a partir de agora, o colégio CEPA já é considerado um colégio estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h25, 7h26, vai mudando por aqui. Um caso brutal que envolve a tortura, morte e ocultação de cadáver de uma prostituta em um motel de Goiás na madrugada do último dia 13 de outubro.
acabou levando a Polícia Civil goiana agora a investigar a possibilidade de que um dos principais suspeitos de participação no crime, identificado como Leandro Alves da Costa, esteja por trás de uma série de outros assassinatos, sendo um deles cometido contra uma adolescente de 15 anos em cenário e modus operandi, ou seja, da mesma maneira, poucos dias antes no Paraguai. Ele foi preso na última sexta-feira, dia 6, após uma operação conjunta com a Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, portando documentos falsos e se apresentando como Marcos Andrade. Deiselene de Menezes Rocha foi a vítima de uma trama ainda misteriosa em Abadia de Goiás, município da região metropolitana de Goiânia. Seu corpo foi encontrado numa área rural, carbonizado com a marca de 33 facadas e também com um arame envolto ao pescoço. Ela trabalhava como garota de programa naquela região de motéis às beiras da BR-153. Em depoimento à polícia, a irmã afirmou que Deiselene foi vista pela última vez por volta de 4 da manhã do dia 12, quando deixou os filhos com ela. As imagens de câmeras de segurança do motel obtidas pela Polícia Civil mostraram o momento em que um Peugeot preto entra no estacionamento naquela noite. Leandro dirige o carro. Deiselene aparece no banco do carona. Logo depois, um outro casal chega a pé ao local e se dirige ao mesmo quarto. Eles são o Alice Alves Novaes e uma mulher, até agora identificada apenas como Ellen. Eles também são suspeitos de participação nesse crime. Agora 7h27, os 3 idosos que furtaram uma farmácia no Engenho Novo, no norte do Rio, deram um prejuízo de cerca de R$70 mil. O cálculo foi passado pelo gerente do estabelecimento Alice da Conceição. O grupo esvaziou 6 prateleiras, onde só havia medicamentos de referência e caros, como um anticoagulante que custa R$350. O mais impressionante é que, apesar da idade, parecem experientes nesse tipo de roubo. Levaram medicamentos mais caros e deixaram para trás os genéricos e similares. Também não procuraram por dinheiro, não mexeram no caixa, ficaram só nos remédios, não levaram outros produtos. Dá a entender que são especializados nesse tipo de crime, é o que falou o gerente. O caso aconteceu na madrugada por volta de 2h da última segunda-feira. Os 3 idosos demoraram 35 minutos na loja e foram embora numa Fiorino que estava estacionado em frente ao estabelecimento. Na fuga, o trio teve cuidado de repor os cadeados na porta para disfarçar o arrombamento. 7h28. A Polícia Militar dá dicas sobre os cuidados que a família que vai sair de férias deve tomar para deixar a casa sem ninguém e viajar tranquilo. A matéria você confere com Túlio Isaac Filho. Final e início de ano. São períodos aí que as famílias conseguem tirar um tempinho para aproveitarem as férias, meu amigo, um período de descanso, mas não é aquele 100% descanso, porque a casa fica vazia e a cabeça que era para estar nas férias também fica preocupada com o que pode estar acontecendo dentro da sua residência. Mas calma, que a Polícia Militar do Estado de Goiás tem dicas para você que vai sair de férias aí nesse início de ano para ficar um pouco mais despreocupado. Major Maia, primeiro, mais uma vez, satisfação estar aqui ao seu lado, obrigado por nos receber. Quem vai sair de férias precisa descansar, mas geralmente fala, poxa, o que pode estar acontecendo com a minha casa? Tá vazio, não tem alarme, não tem cerca. Nós temos algumas dicas para passar para os nossos goianos. Sim. A primeira dica que a gente dá, né, é que para viajar em segurança, a pessoa tem que se cercar de alguns cuidados, né? Dentre os quais eleger uma pessoa que vai tomar conta do seu imóvel na sua ausência, né? Retirando correspondência, colocando um lixo para fora, né? Varrendo o quintal, aguando as plantas, né? Simulando a presença do morador, que é uma das coisas principais e que pode ser feito sem nenhum custo. Então, esse acúmulo de correspondência ali no correio, que pode ser algo simples, pode chamar a atenção da criminalidade. Pode, que o bandido, primeiro ele vai atrás de pistas, né? Que vão demonstrar para ele que não tem ninguém naquela casa. Muitas vezes ele toca a campainha para checar se tem morador. Ele toca a campainha e espera um certo tempo. Não saiu ninguém, ele toma coragem e entra, né? Então isso é importante. Em segundo passo, o que mais que a gente pode fazer, o que mais que a gente pode alertar? Reforçar a segurança, né? Nunca é demais investir em segurança. Instalação de cerca elétrica, concertina, né? Câmeras de boa qualidade, monitoramento remoto.
Ou seja, se ele tem acesso às imagens de onde ele estiver, né, ele vai ficar mais tranquilo. Os vizinhos podem constituir grupos, né, onde eles vão colocar imagens de veículos suspeitos, movimentação suspeita, né, comunicar entre si. Isso é importante, é de grande valia. E claro que hora que o bicho pega, meu amigo, nós temos a melhor polícia do Brasil. Isso, nós temos uma polícia preparada, né, aguerrida e que está 24 horas à disposição do cidadão. O número é o 190. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h31, falando de esporte, mais um reforço acertado com Vasco para 2023. Jair desembarcou no Rio de Janeiro na noite de ontem para fazer exames médicos e assinar com o clube. O volante de 28 anos já se despediu do Atlético Mineiro. Jair chegou por volta de 9h45 pelo aeroporto Santos Dumont. Alguns torcedores do Vasco estiveram no saguão para recebê-lo e tiraram fotos com o volante. Parte de um pacotão de reforços já contratados pelo Vasco para a temporada. Jair custa 2,5 milhões de dólares, né, cerca de 13,2 milhões de reais, valor que será pago em parcelas, né? O acordo é pela aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador do Galo. O Vasco já anunciou oficialmente os acertos com Pumita Rodrigues, Robson Bambu, Léo Pelé, Lucas Piton, de Luca e Pedro Raul. O clube ainda tem tudo encaminhado com o Orejano do Vélez e o goleiro Ivan do Corinthians. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32. Gado emagrecendo, campos praticamente queimados e falta de políticas públicas de prevenção à seca. Este é o roteiro de um filme que parece se repetir em mais um verão com predominância de estiagem causada pela incidência do fenômeno Laninha. Os produtores já consideram os danos no rebanho irreversíveis, mas o impacto não será apenas na porteira para dentro. O Instituto Desenvolve Pecuária alerta que haverá um reflexo também nas contas públicas, com redução no Produto Interno Bruto Gaúcho. Os relatos chegam de todos os cantos com muita similaridade. Arturo Issamendi, que possui propriedade na cidade de Candiota, Rio Grande do Sul, conta que na região há criadores com porteiras sem respeitar a categoria animal por falta de água. Ele cobra ações de gestores municipais. Não sei o que o prefeito está esperando que não decreta uma situação de emergência, o que questionou ele. O criador disse que está com a cacimba chegando ao limite e já teve que solicitar um caminhão-pipa para se abastecer. Agora 7h33. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Polícia prende criminoso que postavam fotos em redes sociais apontando armas para viaturas. Esses têm coragem. Confira na matéria de Dino Ferreira. Criminosos tiveram a coragem de postar nas redes sociais fotos com armas apontadas para viaturas. Isso foram diversas fotos e postavam na maior ousadia. O capitão Túlio vai trazer mais informações sobre essa ocorrência. Ele tirava fotos, fazendo até o mesmo deboche com as nossas forças de segurança, postava em status do WhatsApp, do Instagram e se vangloriava com isso. As equipes de inteligência tomaram conhecimento dessas postagens e passou a monitorá-lo. Quando surgiu a informação, através de vizinhos, de que ele mais um companheiro de Goiânia, porque um deles era do Rio de Janeiro, inclusive participava de facções criminosas no Rio de Janeiro, tem várias passagens, inclusive, e estavam traficando numa residência. Quando foram denunciados por vizinhos e quando tomou a informação, nossas equipes deslocaram até o local. Ao tentar fazer a aproximação para abordar esses indivíduos, foram recebidos a tiros pela dupla, que nossas forças revidaram a injusta agressão e infelizmente teve o desfecho, mas que foi um desfecho que eles pediram para ter, ok? Quando até a gente fala criminoso, é porque realmente era criminoso, faccionado do Rio de Janeiro. Sim, várias passagens, ameaça, tentativa de homicídio. Um deles, o que era de Goiás, tinha inclusive um envolvimento com a morte de um parceiro de um companheiro de cela, numa ocorrência de 2017, em que ele tinha sido preso. Inclusive também um deles com tornozeleira eletrônica. Positivo. Esse
esse de Goiânia. Estava com tornozeleira eletrônica. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, 7h36, a gente entra na área local, né? Ressaltando essa matéria, né? Aí do repórter Dino Ferreira, né? Onde os elementos estavam, né? Postando as fotos, né? Como a gente sempre diz aqui, o pessoal acha que as redes sociais é uma terra sem lei, apontando armas para viaturas da polícia, ou seja, é encarado aí como uma ameaça, né? E serão coibidas com certeza. Outro dia tivemos um empinando a moto em frente à viatura da polícia. Como é que o pessoal quer que a polícia fique alheia ou ignore situações como essa? Não dá, né? 7h37, vamos lá, trazendo informações do Corpo de Bombeiros, um total de 10 atendimentos nas últimas 24 horas, nenhuma ocorrência de maior resgate, aliás, de maior destaque. Nós tivemos aí uma doença crônica degenerativa, convulsão, acidente moto com moto e também 6 ações preventivas. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora, 7h37, vamos então para as ocorrências policiais aqui de nossa cidade. Nessas últimas 24 horas, os principais destaques registrados, né, pela polícia aqui de nossa Mineiros, tanto civil quanto militar. A gente traz primeiramente uma situação de furto. Aliás, nós tivemos alguns furtos, viu, Daliana? Registrados, um aumento de furto registrado desde o início do ano aqui em Mineiros. Onde compareceu a delegacia, a vítima, ela relatou a seguinte situação, né? Que ele estava no culto aí da igreja, comemorando o início do ano novo e saiu aí pra rua, o qual estava bastante movimentada. Próximo à festividade para tirar algumas fotos e tudo mais. Quando 2 indivíduos passaram por ela em uma motocicleta aparentando ser uma Titan, a cor não especificada, ambos com capacetes pretos, viseiras escuras, trajando ainda roupas pretas, passaram por ela, uma vez observando, deram a volta, realizaram então o furto aí de suas bolsas e seus documentos. Aliás, esse aqui então já não foi furto, né? Roubo, tá? A classificação correta é roubo. Arrancaram, puxaram aí de seus braços, causando a queda da mesma. Logo após, voltaram em uma segunda vez na tentativa de subtrair o seu telefone sem sucesso, fugindo após o local. Ela então resolveu registrar essa ocorrência agora, 10 dias depois do evento. Ainda tivemos registrado um outro estelionato. A vítima, ela contou a seguinte situação, que no dia 15 de maio de 2021, ela teria assinado um contrato com uma empresa, uma construtora, referente à construção de uma casa. O prazo de entrega seria no mês 9 de 2022. Adivinhe só, até agora não foi entregue, não há nada construído no terreno, de acordo aí com a vítima, e ela procurou a delegacia a fim de buscar os seus direitos, registrar o boletim de ocorrência, porque ela afirma que o responsável sequer, né, está atendendo às suas ligações. Agora 7h39, vamos lá, trazendo mais notícias. A gente tem uma outra situação, arremesso de material de uso não permitido. Esse daqui pelo endereço, trata-se lá da agência prisional, onde o doutor Tiago Escandoleiro, delegado de polícia, determinou que encaminhasse o laudo para o IML das drogas apresentadas na delegacia, ou seja, alguém tentou arremessar drogas por lá. Também tivemos um furto registrado. Esse furto aqui, na realidade, ele aconteceu na zona rural, está sendo investigado pela polícia, né? Após a polícia receber essa informação, furto de defensivos agrícolas, né? De algum modo, entre a transferência desse defensivo de lavoura e para lavoura, acabou desaparecendo alguns produtos, né? E foi notado posteriormente, foi feito um registro do boletim de ocorrência. Ainda tivemos um estelionato, o Estélio pintando por aqui. A vítima diz que estava, né, onde estava financiando um carro, fez o pagamento antecipado de R$1.500 e após 7 dias não obteve retorno. Eles não responderam, né? Quando responde, eles inventam desculpas e hoje, após um mês,
do valor ser pago, não teve retorno, onde constatou que foi vítima de um golpe. Aqui não deu a entender se o cidadão estava financiando pela internet algum veículo e deu esses 1.500 numa suposta entrada, né? A gente sempre reforça que nós temos, né, aqui Mineiros, diversas empresas, né, que compram, vendem carro, né, e tem ali uma negociação segura. Também nós tivemos outro estelionato onde compareceu a delegacia de polícia. A vítima, ela relatou a seguinte situação, que ela estava fazendo compra, né, e mandando Pix supostamente agendado, porém não caía na conta aí do esposo da comunicante. Foram 8 compras no valores aí de 160, 214, 359 reais, 99, 120, 235, 259, 274, enfim, diversos valores, até de 550 teve, né? E um Pix de 300, totalizando um prejuízo aí de 3.357. Não teve mais, só que a comunicante apagou as conversas e perdeu os outros comprovantes, né? Pois não salvou e também não anotou. A comunicante estava tentando negociar com a autora, né? A comunicante estava relatando que pegava alguns pertences, dava alguma coisa, passava o cartão e não obtinha resposta. Pelo que a gente entendeu aqui nessa situação, a pessoa fazia a compra, passava ali um Pix, né? Agendado, né? Depois desagendava esse Pix e esse Pix nunca ia caindo. E a vítima achando que... Confiando, né? Confiando que a pessoa estava pagando, né? E aí, na realidade, não estava era pagando nada, um prejuízo aí de quase R$3.500. E assim, muitos golpes são praticados dessa mesma forma, né? A pessoa agenda um Pix, a outra acredita, confia ali na honestidade daquele cliente. Geralmente são comerciantes, né? Que acabam sendo vítimas desse modelo de golpe aí do Pix por agendamento. Então tem que ter um cuidado realmente de conferir se aquele Pix chegou na conta da empresa, né? E para se precaver. 996236881 é o telefone do Você Repórter, é o telefone que você participa aqui do nosso programa, tá? 996236881, beleza? Furto, nós tivemos registrado também, onde compareceu a delegacia a vítima. Ela diz a seguinte situação, que chegou em sua residência no dia de ontem, por volta das 19 horas, encontrou a porta da frente arrombada e percebeu que haviam sido furtados alguns objetos, aparelho de solda, DVD, um rádio, alto-falante, 2 calças jeans, um boné também. Esse foi no setor Teodoro de Souza. Então, moradores do setor Teodoro de Souza aí, antena ligada também. Estelionato foi a seguinte situação, a vítima, ela informou que foi fazer compra para o amigo, né? Viu uma televisão de 65 polegadas, de marca desconhecida no aplicativo Instagram no valor de 1.529, né? E aí acabou tendo esse prejuízo. 65 polegadas, Daliana, 1.529. Eu acho que esse aí tá o valor de aproximadamente uma de 32. Hoje em dia, uma de 32, uma de 32. Já tá esse valor já, né? Já tá esse valor aí, viu? Uma então, de 65 deve ser uns 4.000, por aí. Por aí, daí pra cima, tá? Então, né, a gente já observa por aí esses valores. Sim, fazer uma pesquisa, né? Às vezes ligar nas lojas daqui, se quiser comprar na internet, comparar o preço. Sim. Se tiver muito diferente, meu amigo, a internet não faz milagre não, viu? Ela tem ali um descontinho às vezes, né? Uma vantagem a mais, mas milagre não. Não é muita coisa. Não é muita coisa não. Olha, a perturbação do trabalho e sossego alheio, também foi registrado uma situação como essa. Vamos saber, né, o que aconteceu. A vítima, ela diz o seguinte, que é construtor e contratou aí um rapaz, né, para trabalhar para ele. O mesmo levou os funcionários aí para construção, e foi combinado o pagamento após a conclusão da empreita. Porém, a empreita da obra aí não foi concluída, né? Foi dispensando, né? Porque ele estava acompanhando o pedreiro após dias, né? O filho aí desse pedreiro começou a mandar áudio, ligações e mensagens fazendo cobrança, sendo que a responsabilidade do acerto seria aí com o pai, né? E que não passou dinheiro aí para esse pedreiro porque não concluiu a obra. Está cobrando aí 10 dias de serviço, sendo que ao fazer o levantamento ficou sabendo, né, que ele teria trabalhado somente 4 dias. Isso aqui é um desacordo comercial,
foi registrado um boletim de ocorrência nessa situação. 7h46. Também nós tivemos registrado uma outra situação de furto. A vítima, ela diz o seguinte, que no dia 8, por volta das 18 horas, ao chegar em sua casa, encontrou a porta dos fundos arrombada e percebeu que havia sido furtado alguns objetos. Uma extensão de 52 metros, uma furadeira, marca DeWalt, uma máquina, uma maquita, né? Uma serra, marca DeWalt também, uma outra maquita também, né? Um carrinho de mão, reforçado, máquinas de soldas, furadeiras. Esse fato aconteceu lá no residencial Santa Maria, né? O cidadão chegar em casa e encontrou aí o prejuízo, né? Esse prejuízo Só na residência. Ferramentas caras. Ferramentas caras aí, um prejuízo danado, né? Vai gastar nada aí uns mais de 3 mil para conseguir de novo essas ferramentas aí. Olha, tivemos uma chamada em atendimento, a polícia foi acionada, dizendo o seguinte, relatou que haviam máquinas derrubando a cerca e de sua propriedade, né? Em posse aí de um mandado de reintegração de posse, já havia sido cumprido pelo oficial de justiça, mas não havia tomado as devidas providências necessárias, enfim, uma situação ali onde foi registrado um boletim de ocorrência também. Outro furto, a vítima foi até a delegacia narrando a seguinte situação, informou que furtou aí um smartphone, um Redmi Note 8, ela que estava fazendo aí um jogo e deixou o aparelho no balcão, né? E foi aí pra fila. E já ali próximo de ser atendida, ela então notou, né, que não estava ali sem o seu aparelho celular e voltou, para pegar o aparelho celular e já não localizou mais esse aparelho. Aquele minuto, né? Em que a pessoa deixa, bobeira, né? A pessoa deixa ali o aparelho celular, esquece, né? Deixa do ladinho e acaba esquecendo e alguém, né, assim, de olho ali. Acaba sendo uma fatalidade, né? Porque, pelo que parece, possivelmente seja uma lotérica, né? Que a pessoa foi fazer jogos. Então, um ambiente com alto fluxo de pessoas ali, ainda mais assim, primeiros 15 dias do mês, a gente imagina que deve estar um movimento danado. E assim, realmente o empregador ali naquele caso, aliás, o comerciante ali, ele não tem culpa, né? Ele não tem como controlar isso que acontece ali dentro, né? Então a pessoa tem que tomar um cuidado por conta própria. Vamos lá, nós tivemos também, o pessoal registrou aqui uma outra situação de estelionato, onde o Instagram aí da vítima está sendo modificado a todo instante. Alguém está tendo acesso ao Instagram dela, ela registrou esse boletim antes que comece a aplicar aí os tais golpes também. Ainda tivemos uma outra chamada em atendimento, onde a polícia, ela foi acionada, numa ocorrência envolvendo violência doméstica. No local deparou aí com um rapaz que relatou que a mulher, a qual está casado há cerca de 7 meses, teria agredido momentos antes, né? Ele se queixa aí de fortes dores na sua perna, a qual estava lesionada por conta de um acidente automobilístico. Logo, a equipe se prontificou a solicitar aí um corpo de bombeiros, porém ele recusou o atendimento. A equipe, né? Para a equipe, ele disse que o motivo das agressões por parte da mulher seria pelo fato dele ter quebrado um telefone celular de propriedade da mesma. Indagado aí o rapaz, né? Se ele gostaria de representar contra a mulher pelas lesões sofridas em sua perna, o mesmo disse que não queria representar contra ela, sendo assim, né? Foi registrado boletim de ocorrência a respeito aí dessa situação, né? Então foi registrado esse fato aí, uma briga entre casal registrada pela polícia militar aqui de nossa cidade. Agora 7h50, 7h50, esta é a sua Verde Vale FM, esse é o nosso Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Vamos lá, girando e trazendo a sua reclamação, a sua participação, 996-236881, telefone para você participar aqui com a gente, né? O cidadão, ele tá reclamando da seguinte situação: Travessa Antônio Rodrigues de Moraes, no centro da cidade de Mineiros, a única rua do centro que não tem asfalto, né? Quando chove é muita lama, e o mato alto, pela entrada da Rua 10, ali na 2ª Avenida. Para situar aí o pessoal, o pessoal tá pedindo o seguinte, né? Lá tá um matagal danado, é uma vielinha que fica ali acima do antigo SAAI. Acima do antigo SAAI, para quem tá subindo fica do lado esquerdo, para quem tá descendo do lado direito.
ela faz a ligação ali da Segunda Avenida com a Rua 10. Então o pessoal tá pedindo uma ajeitada por lá, tá? Nessa avenida. Outro cidadão tá fazendo a denúncia aqui de um terreno, né? Uma casa com terreno ali com diversas galinhas e cachorros. Eu já passei aí pro setor de fiscalização, tá? Agora na parte da manhã para verificar o que pode ser feito aí. Mato tomando conta, né? Muitos ratos, bichos, né? Situação na SP2, quadra 18, lote 35 no residencial São Pedro. Pedindo aí aos proprietários que façam a limpeza dos mesmos o quanto antes aí. O cidadão está dizendo o seguinte, que o canal da TV Brasil Central, né, que pegava aqui Mineiros, agora não está pegando mais. E ontem, inclusive, nós noticiamos aí que a Brasil Central vai transmitir o Goianão. E o cidadão aqui gosta, né, de um futebolzinho. Sentiu falta já. E tá já querendo aí com a sua TV, sintonize a Brasil Central, pedindo aí pro pessoal para dar uma ajeitada. Estrada da Macaúba, pedindo então que a prefeitura dê uma passada nas máquinas por lá, tá? Tá de complicado, Jota. Aqui na região da Macaúba, pedindo então para que o pessoal dê uma ajeitada por aí. Rua Manuel Machado Carrijo, troca de lâmpadas, tá? É troca de lâmpadas. Rua Manuel Machado Carrijo, quadra 42, lote 1, no Jardim Florença. Alameda das Orquídeas, quadra 12, lote 31, também no Jardim Florença. Entulho na Rua Piratini, setor Leontino, quase não dá para retirar o carro da garagem. Na Rua Piratini, ali no setor Leontino, a moradora tá reclamando então da quantidade, né, de lixo no meio da rua. Enfim, por ali tem depósito de lixos também, de recicláveis, né? Ela fazendo essa reclamação aí. Pedindo órgãos de limpeza, a praça do setor Cruvinel, muito mato também, na Rua Jorge Manuel Carneiro, pedindo aí uma roçagem, conhecida Praça dos Ipês. Pessoal pedindo essa limpeza por lá também, tá? Fica aí o registro aqui na nossa programação. Bom dia. Vamos lá, temos mais reclamações por aqui. O pessoal tá mandando aí, né? 996-236881, né? Para você participar aqui com a gente no nosso programa, tá? Bom dia, Jota, dá uma chamada aí pra gente, no Jardim das Perobeiras, postes sem iluminação, Avenida Maria Eulália, quadra 30, lote 18, Jardim das Perobeiras, tá? Sem iluminação por ali, tá? Muito bom. O que mais que nós temos por aqui? Jota, eu tinha um carro, um Fiat Uno, ele foi roubado. Até hoje nunca deu pistas deste carro, fiz o boletim, até hoje nunca falaram nada pra mim, já tem uns 3 meses. Geralmente, quando há um furto de veículo, se não localizado aí nas próximas 24 horas, fica um pouco mais complicado de localizar, né? Uma hora ou outra o veículo é encontrado por aí. Já existe o boletim de ocorrência, aí de furto e roubo, né? Uma hora alguém está fazendo uso desse veículo, ele é flagrado aí pela polícia. Torcer para que seja o quanto antes, né? Para o veículo ser ressarcido a você que é a legítima proprietária. Só mudar de assunto aqui rapidinho, falar, acredito que tem pais, né, ouvindo a gente aí. Amanhã, a partir de 9 horas, a prefeitura vai estar com um programa de podcast e vai receber a secretária municipal de educação, que é a Adriane, e ela vai estar falando aí sobre a volta às aulas, materiais escolares, enfim, né, um pouco sobre esse calendário escolar, tirando dúvidas da população, dos pais. Só pedir aqui, a pessoa que me mandou aqui da prefeitura não informou por qual canal o cidadão pode conferir esse podcast. Tá lá no Facebook, o Instagram. No próprio Facebook. Isso, da prefeitura mesmo, tá? Eu recebi também. Ótimo. Pessoal tá pedindo mais policiamento na Rua José Carrijo de Souza. Me manda o setor aí, por gentileza. Som alto, o pessoal empinando moto, tá uma lambança danada lá. Maria, na rua da Escola Maria Aparecida Almeida Paniago, quadra 35, lote 4, no setor Boa Vista, troca de lâmpadas, tá? Rua Professora Maria Aparecida de Almeida Paniago, quadra 35, lote 4, setor Boa Vista, pessoal pedindo essa reposição de lâmpadas. Para você participar do nosso programa, eu sempre repito, é o 996-23-6881, tá? 996-23-6881. É o telefone aí do Você Repórter. Esse é o telefone para você participar com a gente, tá? O pessoal tá dizendo o seguinte, sobre a viela no centro, entre a Segunda Avenida e a Rua 10, já fizemos requerimento para que seja asfaltada. Bom, eu vou falar
quando o requerimento for aprovado e começar o asfalto, porque o pedido é só um pedido coisa, por enquanto, né? Não quer dizer assim, muita coisa. Mas eu quero pedir que quando for feito, o requerimento for aprovado e começar, aí você me manda de novo que eu vou falar aqui em nome, né, de quem foi o requerimento, qual vereador foi, direitinho. Para quando a obra começar, né? A primeira máquina entrar lá dentro, aí sim eu vou citar, tá? Pessoal tá dizendo aqui, Jota, bom dia, né? Pessoal fecha a rua todos os dias aqui no Perobeira, máquina, tem uma rua que passa ao lado ali da GO 341 e moradores dizendo que empresas, né, fecham a rua para tirar, né, objetos de um caminhão para outro. Aqui eu tô vendo um guincho e tudo mais, tapam a rua por completo aí, né, obrigando o cidadão a passar pela GO, sendo que tem uma rua margeando por ali, tá? Avenida Presidente Kennedy, reposição de lâmpadas na setor Dona Letícia, quadra 7, lote 5, Dona Letícia, lá na Presidente Kennedy, né? O Matagal, pessoal criando a vaca, né? Em terrenos baldios, galinha, tá uma beleza aqui, Jota. Tá o cidadão, tá uma fazenda de manhã, vaca berrando e galinha cantando, e a situação vai por aí. Agora 7h57. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Muito bem, só pro pessoal da Perobeira aí, ó, a SMT já solicitou aqui a imagem, já estarei passando para eles verificarem esta situação. Daliana, bom dia para você. Um bom dia para você, Jota, bom dia para todo mundo que participou conosco, que acompanhou aqui o nosso jornal, também pelo YouTube. A gente tá indo nessa amanhã a partir de 6h30, quinta-feira a gente tá de volta. Um bom dia para você. Um abraço para todo mundo aí, fiquem todos com Deus, a gente se encontra amanhã se assim for a vontade dele. E não se esqueça, aconteceu lá, você fica sabendo aqui no Jornal Verde Vale. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.